É isso aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse nosso podcast. Eu sou Elia Júnior e hoje estamos começando mais um episódio de Um Toque de Fé podcast. Comigo, Pastor Elias, e que Deus abençoe. Quero agradecer você pela audiência, você que está assistindo, e já quero pedir para você compartilhar, você deixar seu comentário, deixar o seu like, e para nós podemos difundir o nosso canal, aumentar o nosso canal para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Elias, bom dia, boa tarde, mas nesse momento é boa tarde, bom dia ainda. Bom dia, Elia Júnior, agora no momento ainda. é bom dia. Bom dia. E bom dia para todos também que estão aí ligadinhos conosco, né? Hoje, uma manhã diferente, diferenciado, não é isso? Mas hoje, você anuncia, você é o... Pastor Elias, hoje estamos com um convidado inusitado aqui, Pastor Elias. Ele é inusitado mesmo. Ele é músico, peso, bem De pesado. peso. músico, de peso. professor, cristão. O que mais que eu posso colocar? Pai, Ele me ajudou no meu livro, um editor. editor, Olha só. tantas coisas. Estamos aqui com o nosso amigo, o que eu falo? Professor? Eu. Ai. Pai, esposo, Tá ótimo. filho. Hã? Ué. Uma história de milagre extraordinária, uma história de vida extraordinária. Para honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Baré, nosso E amigo aí, aí. bom dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria estar aqui de volta. Faz tantos anos que eu não vejo pessoalmente o pastor Elias. O Juninho já tinha visto. Já tinha visto. Mas vocês Mas estavam aquele jogando encontro- bola. Aquele encontro que nós tivemos lá em Catanduva? Catanduva, faz Mas quanto quantos tempo, cara? anos? Já Um faz ano e meio, anos? 2? Meu Deus, será que já faz tudo isso? Faz. Não faz vi você tempo, mais cara. depois disso. Nunca mais também nos encontramos em caldo de cana para tomar 4 litros, 2 litros. Verdade. Eu tenho aquela Acabou com o rodízio de cana. Eu tenho aquela foto até hoje, sabe disso, né? Eu tenho aquela foto do Nós- rodízio de cana, Nós nossa. estamos passando lá agora tomando de jarras, ó, bem sossegado. tá Mas aí controlado. cada quatro jarras. Né? Não mudou muita coisa. 4 não. litros. Quanto caldo de cana que nós Não tomava? mudou Pelo muita amor de coisa, Deus. não. Mudou, não. Como que a gente se conheceu, hein? Vocês Eu lembram? estava Eu não pensando lembro, lá hein? em casa hoje. Eu lembro. O senhor lembra? Eu lembro. Como foi? Foi na loja do Fernando. O Fernando tinha uma loja de instrumento musical em Catanduva, na rua 13. Foi. E um dia vocês estavam lá, a gente foi discutir sobre livros. Mas espera, aquela vez que você veio da escola, você dava aula aqui? Eu dava aula aqui ainda, né? Eu dava aula em Cajobi. Eu marquei, foi aquele dia. Sim, mas Você eu vê? já dava Nós aula comemos aqui. tilápia frita. Isso. Mas eu dava aula aqui e a gente se conheceu lá. Aí o antes senhor me disso? convidou para almoçar aqui. Foi dessa forma? Foi dessa maneira? forma. A gente estava falando sobre livros. Legal. E eu lembro que a gente estava discutindo sobre Spurgeon, alguma coisa assim. Lá em Catanduva. Eu morava em Catanduva ainda. Isso era aqui, Rapaz, você 2008, 2009. Para mim foi aquele dia que a gente almoçou junto. Foi 2008, 2009. Antigamente, eu dei aula aqui 2009. Não, dei aula aqui 2008, 2009 e 2010. Eu dei aula em Olha Cajobi. Né, então, a gente só se conheceu lá para 2009, para 2010, mais ou menos assim. E eu só conheci aqui um pastor da Assembleia que eu nem sei o nome mais. Você não conhecia Que eu não- mais ninguém. Ninguém. Aí depois você teve a Aí infelicidade. a gente se conheceu, eu morava em Catanduva, a gente se conheceu lá numa loja de instrumento musical do Fernando. Que, curiosamente, eu vi o Fernando em 2021, em Rio Preto, vendendo instrumento musical numa loja. Você viu ele? Eu o vi, ele até me presenteou com uma correia de guitarra. Ele Falou, gostava agora de tô dar presente, vendendo tal, tô vendendo correias, eu montei uma fábrica, uma coisa assim. Nunca mais o vi. E aí eu ouvi, mas sim, foi sem querer. Eu saí de uma loja, comprar uma corda de guitarra, trombei com o moço. Eu falei, me desculpa. Ele olhou pra mim e falei, eu sou o Fernando. Você lembra de mim? Eu falei, poxa, Que legal, lógico que eu lembro. bacana. Fomos na casa da sua mãe e tal. Eu falei, a gente foi trocando ideia. Que legal, bacana mesmo. Faz tempo que eu não O vejo irmão ele. dele tinha recém-falecido, né? Aquele que era músico, Eli, alguma coisa ali. Eli. Não lembro. Não, Olha, esse Eli alguma detalhe- coisa. Que ele faleceu de um câncer muito agressivo. E a gente tinha acabado ele tinha acabado e falou assim, meu irmão faleceu semana passada, semana retrasada e tal. Eu falei, poxa vida, que triste, a gente teve junto. Olha que loucura. Mas o tempo é de Deus, ele que marca tudo isso, né? É muito louco. Muito.
É muito doido, porque até, falando que trabalhei aqui, dei aula para a esposa do Juninho, né? É. Dei aula para Larissa. Foi Foi mesmo. 2 anos de aula para Larissa. Foi sim. Você vê Olha, como, você como foi que eu por tô in- velho. Esse intermédio aí também que foi esse contato que facilitou mais, né? Aquele Porque eu tava almoço. aqui. Eu vinha sempre, né? Eu dormia em Cajobi. Eu dava aula de catanduva aqui, então o que eu fazia? De terça-feira eu tinha reunião dos professores da tarde e aula à noite. Cajubi. Aqui em Cajubi. Então eu chegava aqui 6h30 da manhã, 6h20 eu chegava, que eu lembro que eu parava na... Como chamava? Padaria? Lisboa, né? Ah, É antiga Lisboa? Lisboa. Antiga Antiga Lisboa. Lisboa. Samuel, passava, tomava um café da manhã, ia dar aula. Dava aula, almoçava na cidade, na pensão da finada Dona Dirce. Ali Era no numa centro. correria. Dormia na sala dos professores. Era onde eu dormia, era ali na escola. E no outro dia de manhã continuava a aula e ia para Catanduva. Você viu que uma experiência de missionário, né? Uma experiência Sim. de missionário. Até na profissão secular do dia a dia, você sabe que E falar em missionário, se eu não me engano, o senhor estudou numa... O senhor fez um seminário, né? Fiz. Onde o senhor fez? Fiz Clamor pelas Nações, que era um seminário de avivamento e missões. Fiz isso em 2006, faz muitos anos. E, na realidade, eu sempre quis ser missionário. Com 16, 17 anos, eu queria abandonar tudo e ser missionário. E, naquele momento, um missionário que era maior amigo meu falou, cara, se você for, eu te bato. Você vai precisar se formar para depois pensar em ser missionário. Por quê? Esse rapaz que é um missionário, para mim foi um grande exemplo, chamado Iven Seis Dedos. Procure esse nome na internet, no Instagram, no Qual Face. que é o nome? Iven Seis Dedos. Even. O nome é estranho. muito estranho. Procurem que esse rapazinho é o único missionário que você vai conhecer que vive na Coreia do Norte de vez em quando. E ele recebeu cartas do Kim Jong-un, agradecendo o tempo dele lá e pedindo para que ele frequente a festa de aniversário. É E ele brincadeira, entrou com né? visto do quê? De missionário, pastor. Então, se a gente fala de um país que é fechado, esse meu amigo sempre estará. Ele é diferenciado em alguma Ele coisa. chegou agora da Mongólia, ele estava em missões na Mongólia, e está indo para o Haiti. Só vai em país louco, né? País atrapalhado. Assim. Então, por exemplo, estourou a guerra da Ucrânia, ele foi para a Ucrânia. Foi para lá. Foi para a Ucrânia, ficou um tempo, voltou, agora está no Brasil, mas ele vai agora para o Haiti. Teve aquele terremoto do Haiti em 2010, ele se mudou para o Haiti. Ele e a esposa mudaram de mala e cuia e montaram um orfanato. Assim que acontece uma tragédia, Ele vai. parece que ele Deus manda e quer ser útil. Ele é útil. é útil. Então, o orfanato que ele montou no Haiti ainda está lá. E a maioria das pessoas que vão para lá como missionário que eu já conversei, a carência é orfanato. enorme. É orfanato. Enorme. É uma orfanato. delas, né? A carência é enorme. E aí ele estava em Catanduva nesse período. Era um cara que eu andava muito com ele. E nesse período ele estava passando necessidade como pastor. Necessidades básicas. Ele falou, cara, não faça isso, não faça como eu. Faça algo. Então eu fiz uma faculdade de geografia, mas sempre querendo ser missionário. Vou para Jocum em 2003, volto, termino minha faculdade e falo, agora vou ser missionário. Fui para o seminário. E no seminário Deus fala uma coisa bem simples. Eu quero que você seja professor, não E missionário. você ganhou muito mais almas como professor. A gente pensa que missões é ir. Às vezes a missão é ficar. Só ficar. Às vezes. Não, porque para Não você... que não seja ir. Não, mas é específico isso também, né? Porque eu conheço poucos que eu conheço. Você é um dos poucos que eu conheço que passou por esse processo e realmente funciona. Com você funciona. Funciona. A gente precisa entender que a gente não entende que missões ela é feita em casa. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins. Então, a gente esquece de Jerusalém, a gente acha muito mais bonito Confins. Né? Porque Confins dá luxo. E a gente esquece que antes de Confins tem Jerusalém. A gente esquece que para ir a gente tem que fazer algo aqui. Nós já conversamos a respeito desse assunto numa outra ocasião e eu acho interessante a maneira como você
explica, de maneira você deixa bem claro a respeito desse assunto, porque poucos, cada um apoia aquilo que ele pensa. É, Ah, eu quero ir aos confins. Então ele procura uma opinião que aprova os o confins. Confins. Mas E- isso é por E a gente acha inútil aqui, né? verdade. Fazer missões onde eu moro é inútil. Não é inútil. São confins. Aqui é o confim do outro, Verdade. né? Por exemplo, a gente precisa entender que a nossa Jerusalém precisa ser trabalhada. Não é mais complicado? Jerusalém? É. Ué, Jesus fez tantos milagres na terra dele? Ou não? Ele fez bastante milagre ali. Porém- Depois ele. Não, eu tenho que ir para um outro lugar, Porque porque quando- o povo não. O profeta. Não é bem visto na sua casa, não é bem Eu recebido acredito. na sua casa. Porque eles vão falar, é o filho do. É o filho do Mas Zé ele ali, fez carpinteiro. muitos milagres. Sim, mas. Mas mesmo assim, É, ele não foi aceito. porque não as foi. pessoas vão olhar pro cara e falar, mas é o Zé, é o filho do carpinteiro. É. É o filho do João, É, olha lá, o o Baré, você pedreiro. conhece o Baré? Baré É. frequenta a igreja lá de cima. É, tal, aquela- então essa galera, a gente acaba pensando em outra ótica. E a gente pensa, a gente tem um problema que a gente quer algo grande. Mas não é o grande. Uma vez eu fui ver um culto com o Willan, esse é o nome dele. Esse é o nome, Willan alguma coisa. E ele era basicamente, só teve uma função importante. Brincando, lógico, cara, teve várias funções importantes. Mas ele é o cara que trouxe para Cristo e discipulou uma pessoa só, importante. Billy Graham. Só uma pessoa. Conhece Só uma essa- pessoa essa história. importante. Agora, quem foi Billy Graham? Quem foi Billy Graham? Todo mundo conhece. Agora, Ele é considerado, não sei se eu estou Ah, errado, já li a biografia dele. sim. Gosto de ler biografia, Eu Sabe amo disso. também, nós sabemos disso. bastante biografia. Dá-se a entender por... O mundo inteiro conhece, é o rosto mais conhecido do mundo. Sim, todo mundo conhece Billy Graham. Mas quem trouxe Billy Graham para Cristo? Esse carinha. Eu conversando com esse senhorzinho, ele tava falando, cara, o evangelho não é feito em grandes cruzadas. O evangelho é feito um a um. Eu estava conversando com o Silvinho agora, ele falando de um irmão da igreja, de que vocês evangelizaram, agora missionário no Amapá. Você deve ter É, o conhecido Eduardo. ele. Mudou. Você Conheci. conhece? Então, Então, tipo assim, por quê? Foi um a um. já manda um alô para ele, que ele... logo- Abração do Deus Ele abençoe vai ter no essa- aí no Amapá. Aí é o confim do Brasil, né? É É o os confim. confins mesmo do Brasil. Para chegar é difícil. Você chega em qualquer outro país Chega aqui de- perto, mas... Mas não chegam no Amapá. Só chega de chega no barco Amapá. e É. avião, isso? Só. Só de Avião barco. você chega de avião, mas são poucos aviões na semana Ah, é? de população. O pior lugar para se chegar de avião é Roraima, mas o Amapá também é difícil, porque Roraima tem 2 aviões semanais apenas, Só 2 aviões. só 2. Nossa, é muito pouco, né? É. Mas porque é muito longe. É mais fácil eu chegar na Venezuela e da Venezuela pegar um ônibus e ir para lá do que ir para lá pelo Brasil. Nosso território é muito grande, né? É gigante, cara, é absurdo. Só te cortando você a sua fala aí. O interessante, isso o Silvinho te falou, quando eles convidaram, o pessoal da prefeitura ali convidou eles para fazer esse trabalho lá, junto a esse pessoal, e Deus me deu uma palavra, você está indo lá para um fim Um propósito. só. Só para um fim só. Um propósito só. E quando você atingir esse propósito, esse fim, Você vai voltar. você vai voltar, a prefeitura não vai te segurar. Ele só abriu porta porque Deus tem um propósito na Sim. tua vida lá. O que aconteceu? Ele foi para ganhar para Jesus uma outra pessoa, um outro jovem, não vou falar o nome dele, que seria mais fácil ganhar esse jovem. O Eduardo seria uma coisa, não sei se você está entendendo, muito distante. Sim, Muito longe da realidade de um dia ele estar numa igreja. O sim. que aconteceu? Quem veio? O improvável. Deus trabalha em cima disso. Foi lá, ganhou para Jesus o Eduardo e a prefeitura fechou as portas. Você vê? Para os dois. Fechou Porque a porta. Deus tinha pressa, logo ele já foi para a missão. Eu dei uma ideia, vai para Jocum primeiro, faz um Sim, faz o treinamento. Ele fez o treinamento em Curitiba, depois ele gostou da missão Desafio, que é uma missão muito forte, que é do nosso ministério, e ele foi para lá, depois de 5 anos, Amapá. Ele ficou no seminário, acho que bastante tempo lá. Deus faz isso, cara.
Eu acredito. Deus é diferente. Deus é diferente. Então é isso, eu acredito totalmente nisso, né? No Cristo da cidade. E a gente reflete o Cristo da cidade. Verdade. A primeira coisa que eu fiz era ganhar todos os meus amigos. Aqueles que nós tomávamos juntos, você conhece, você sabe, né? Eu queria ganhar aquele pessoal. E quer ver uma coisa louca que eu penso? Aí vem a minha, entre aspas, heresia particular. Todo mundo quer ir para os confins, ponto, a gente já falou isso. Mas ninguém quer fazer nada aqui. Não. E aí Deus não chama vagabundo. Eu acho muito bonito chamar de Eliseu. O que acontece quando Deus chama Eliseu? Elias chama Eliseu para andar com ele. O que Eliseu estava fazendo? Arando uma terra com 24 juntas de boi. 24 juntas... E era dele. Que era dele. 24 juntas, para você que não sabe, são 48 bois. Um cara sozinho segurando 48 bois. Arando uma terra. Mano, que terra ruim é essa? Para o cara arar com 48 bois. A terra é muito ruim. Então, eu venho de Catanduva. Para que você não sabe, a tradução da palavra significa mato ruim, terra ruim. Ah, É é? terra ruim? É. Uns fala feiticeira. Não. A tradução do Catando tupi... uva. Não, a tradução original do tupi é mato ruim, terra ruim. Ah, tá. Então, era uma terra que sempre foi considerada difícil. Mais uma que eu aprendi. Essa eu não sabia. Terra não. difícil, complicada. E aí a gente crê que Eliseu estava numa terra dessa. E aí quando Eliseu é chamado, a primeira coisa que Eliseu faz é o quê? Churrasco. Ele pega os 48 boi, pega todo o arado, faz um grande banquete, mas não para a família, para a cidade toda. É porque é muita coisa, né? Então, mas pensa, no final, na hora dele ir para os confins, Interessante. ele ainda abençoa a cidade, Olha só. que era difícil, Olha, de difícil trabalho, de difícil jornada, ele vai e abençoa a cidade. Ele traz ali um suprimento. Pode ser físico, também como espiritual. você vê, cada vez que eu converso com o Anderson Baré, eu aprendo algo com ele, algo assim que eu utilizo nas minhas ministrações, eu utilizo nas minhas conversas, no programa de rádio quando a gente tinha, eu usava bastante os argumentos dele, Sim, sim. Só para fazer uma pergunta. Então, vamos dizer, o missionário, antes de ele ir para os confins, ele tem que ser bênção Aqui, velho. local. Lógico. Ele tem que ser bênção Mas ali. nunca saindo para os confins primeiro. Ah, Repara. entendi. E deixar saudade. E deixar saudade. Eu- Deixa um rango ali. É que faz mais ou menos o quê? Uns 24 anos que eu estou para essa região aqui. Mas cada vez que o pessoal ficava sabendo, o Elias está voltando, está vindo aí e tal, a esposa dele, a gente reunia o pessoal num lugar, era muito bacana. Aí o tempo vai passando, Sim. uns vai... Vão mudando, né? é outra história. Mas é bacana isso aí, as pessoas ter saudade, as pessoas Sim. né, te ligar, saber como você está. Ontem mesmo uma pessoa fez isso. Então a gente deixar, eu Deixa eu penso isso deixar um também, a abraço gente tem que pro deixar. Gerson aqui, já que... O Gerson Arculino. Gerson mandou um abraço pro senhor, mandou um abraço pro pessoal aqui, tá com muita saudade de nós aqui, né? Então, um abraço pro Gerson e toda a sua família. Então ele vai conhecer breve, eu acredito, o Anderson Baré, e uma pessoa muito bacana. Nosso calibre ali, calibre que eu falo, é meio louco, nós somos um pouco loucos. Agora, a sabedoria que você tem, a preparação que você tem, realmente é... Mas eu acho que isso, cara, eu acho que Impressionante. Deus não chama ninguém desocupado. Não. Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Lucas pescando. Lucas não. Pedro pescando. Mateus trabalhando na colhedoria de impostos. João pescando. André pescando. O Tiago pescando. Então Deus não chama desocupado. Isso é muito interessante, porque a gente não pensa. A gente só acha que... É porque ser missionário é uma coisa bonita. É uma coisa bonita. Quer ver só, mais uma vez, para mim não esquecer, Amós. Acho impressionante a história dele Sim. também, do profeta Amós. Ele era de família, estava trabalhando, cultivava sicômoro, Sim. não é isso? Pesado o Ele, trampo. de família, trabalhador, não tinha nada a envolver com palavra de Deus, com nada disso. Mas Deus foi lá, achou por bem, está trabalhando, você está falando aí.
Trabalhando, trabalhador. Eu acredito nisso. Ah, mas Deus não chama, então, pessoas que não estavam trabalhando? Chama. Deus chama caras para revolucionar. Por exemplo, lógico, tirando a parte, Paulo estava trabalhando, tudo bem. Mas Deus teve um propósito diferente com Paulo. Deus chama Paulo porque Paulo tinha um caráter específico, né? Não só por causa do trabalho e tal, mas é porque era o único, talvez, ali naquele momento, que encararia os gentios. De milhares, seria o único. Talvez, na época, né? Encararia, falaria assim, eu vou para essa galera que é torta, como Jesus fala, né? Para festa, você vai lá para festa, convide os mancos, os coxos, os cegos. Ele só chama esse, coxo, manco, cego, vem para cá. Faz parte desse reino conosco, né? Talvez seja isso. Então é mais ou menos Mas isso. é verdade, específico, né? Como você disse. É tanto específico que eu gosto de falar que o meu... Aí a outra heresia... que o meu grande exemplo bíblico, sem ser Jesus, tira Jesus, porque Jesus é o cara, para mim é Barnabé. Barnabé. Nunca... Não desmereço Paulo. Não desmereço os outros apóstolos, mas Barnabé, ele escolhe andar com Paulo, aquele cara que era assassino, e vai e anda com Paulo. Barnabé, quando Paulo não quer João Marcos na sua viagem missionária, quem abandona Paulo é Barnabé para cuidar de João Marcos. No fim da vida, Paulo fala o quê? Traz o João Marcos para cá. Porque quem que treinou esse João Marcos? Barnabé. É tio, né? Tio, Barnabé. Quem que treinou Paulo? A Bíblia não fala que, mas beleza, mas quantos anos os dois pararam juntos? E Barnabé era um dos diáconos. Verdade. Não, teve até eu falei na igreja, desculpa, Baré. Acho que foi semana passada, que se você ler o histórico de Paulo, de Saulo, Sim. né? Você vai entender que não era tudo aquilo. Não. Que a gente pega aquela impressão que Paulo, mas na verdade você vai ver que teve uma hora que Barnabé liderou ele. Sim. Né? Que era Barnabé e Saulo. Teve um tempo que Deus teve que esconder ele por 10 anos. Ele ficou oculto. Só que ele ficou oculto por 10 anos e fica um cara oculto também por 10 anos, Barnabé. Então. É interessante. Eu sou apaixonado em Barnabé. É interessante. Eu não vou dizer que eu sou. Não. Porque para mim cada um tem o seu ponto de... Cada um tem um que gosta mais. Que a Bíblia é um negócio que gera isso. É né? Esse verdade. amor, a caracterização com alguém que você gosta muito. A maneira como os dois, eles foram separados também, né? Sim. Juntos. Mas Barnabé era o líder. Barnabé tinha mais tempo de casa. Eu acredito, Barnabé servia a verdade. mesa. Porque Barnabé é um dos diáconos escolhidos pelos Tá apóstolos. certo, tá certo. Junto com Estevão ali. Estevão. Então Barnabé, ele era tinha mais tempo. Verdade. Mais tempo de casa. Se diácono foi escolhido, eu não sei, o senhor vai saber mais. Eu vou saber mais. Vai. Diácono era um daqueles que andou com... Ele gosta de história. Preparado em história, eu vou saber mais. Vai, sim. Pensa. Na minha opinião, que os diáconos andaram com Jesus. Estevão, Barnabé. Não foram os 12, talvez 70, como Matias é escolhido, que eram dos 70, ou talvez Você acredita 120. que Matias andou com Jesus? Sim, porque não tinha como. Porque fala ali dentre os 12, quando o Judas se suicida, lá em Atos 1, que vamos escolher um dos que estava entre nós. Entre nós. Tinha que ser, né? Tinha que ser um dos entre nós. Aí, não vou saber se ele, na minha opinião, tá? Posso estar errado, que ele era um dos 70 que andavam com Jesus. Porque tem tinha os 3 mais, né? Os que estavam do lado de Jesus. 70, 12 e 3. 70, 12 e 3. Mas tinha lá os 120 que estavam quando ele é assunto aos céus. Tem lá os 5.000, tem todos. Mas eu acho que o Matias, assim como Estevão, como Barnabé, estavam entre os 70. Que viram Jesus, andaram com Jesus, viram seus milagres. Não eram íntimos o suficiente para sentar à mesa. Não era o íntimo, eram os 3.
íntimo eram os três, né? E chegava a situação que não queria nem os três, era ele sozinho. Interessante a maneira. Eu penso assim, não sei. Não é positivo, é assim, Não positivo. sei. Eu acredito meu assim também. pensamento. E aí o Barnabé bebe direto da fonte, né? É. Paulo não viu essa fonte. Né? Paulo era um assassino, né? Não um assassino. Nesse era um... tempo que eles estavam adorando, aprendendo, É. Paulo estava matando. não é assassino. Não é bem isso aí. Ele era um soldado, alguém, né? Nessa... Eu acredito que Deus até tenha chamado ele porque ele era fanático no que ele fazia. Sim. Até o ponto de ficar cego. Deus falou, se eu moldar, vai ser um grande vaso para mim. Não é verdade? Não ia Até ter o medo ponto... de fazer as coisas, né, pastor Liz? Oi? Não ia ter medo de fazer as coisas, não ia pensar duas vezes. Não. Ele ia mirar naquela, lá ia, não ia Deus pensar duas eu vezes. acredito que Deus trabalhou na vida dele nesse sentido aí. Por isso que Deus chama uns caras assim, né? É porque chegou uma hora e fala assim, poxa, eu não vou... Esse não tem mais medo de nada. É verdade, e chega uma hora que ele fala assim, eu não vou descer para Jerusalém, não vou falar com Pedro, não vou falar com... Eu não preciso deles. Eu aprendi com o próprio Cristo. E aí vai uma fala que eu estava pensando no meio do caminho. Aí pode ser que esteja certo. Que Deus, às vezes, chama pessoas, entre aspas, falar aleatório, mas não é que a pessoa não uma pessoa diferente do habitual. padrão, do habitual, porque Deus tem algo diferente do habitual. Então, por exemplo, eu estava pensando na vinda para cá do Jesus Freak, ou Jesus Movement, que foi na década de 60 para 70 nos Estados Unidos. Que a gente bebeu isso, a gente vive isso até hoje. Mas era o quê? Era uma comunidade hippie, que um cara se converteu loucamente, chamado Lonnie Frisbee, e da conversão dele, nós estamos aqui hoje. Por quê? Porque eles eram hippies. Imagina uma comunidade hippie de 800 pessoas que todo mundo se converte. Eles têm casa? Não. Eles têm medo? Não. Aí surge a Vineyard. Vergonha não tem, Não nem tem. um pouquinho. Surge a igreja Vineyard, que é o fruto disso. A Calvary Que legal. Chapel é o fruto disso. A Jocum é fruto disso. A Operação Mobilização OM A é Jocum fruto também? disso. E nós somos fruto disso. Por que nós somos fruto disso? Foi a primeira vez que eles colocaram guitarra dentro de uma igreja. É verdade. Porque eram tudo louco, músicos. Antigamente os cultos eram feitos em pianos e órgãos, e precisava de instrumento móvel. E até nos anos... Violão ia. Nos anos 60 havia uma... O que eu posso dizer? Que o pessoal não aceitava muito. Falava que era instrumento do demônio. diabo. É isso. Aquela E coisa esses do eram demônio. os... Bateria, guitarra. Guitarra, violão. Violão. E esses caras foram que usaram isso. Quer ver? Você conhece uma Interessante o que eu pessoa... tô falando, né? São coisas que a E gente... você conhece uma pessoa que Positivo. adotou esse movimento. Que é a Catherine Kuhlman, lembra dela? Sim. A Sim. irmã Catherine Kuhlman, na hora que viu que essa galera se converte, ela traz para perto. A irmã Catherine Kuhlman, o Benny Hinn. O culto dela era meio diferenciado, né? Bem E os diferenciado. músicos dela não era essa galera que se Na converteu, música. os hippies. Era música. Que eles se convertem. Então, essa coisa de Paulo, eu lembro um pouco desse Jesus Movement, que espalhou o mundo inteiro. Foram as agências de missões que começam a surgir. Uma coisa diferente. Uma coisa forte, diferente. Mas de Deus não... Bizarra até. Essa é a Né? palavra boa. É. Porque aí Deus usou alguém fora do escopo cristão, como Paulo era fora do escopo judaico-messiânico da época, para fazer o que ele queria. A igreja estava meio paradinha, né? Já tinha acabado o movimento dos Wesleys, né? Do John Wesley. Os irmãos moráveis já tinham ido, que é 700, 1800, já tinha parado. E o movimento de expansão de igreja tinha parado no mundo. É interessante. E aí nasce no mundo um movimento não cristão chamado hippie, que era totalmente anticristão. Era sexo, drogas e rock and roll. Aí Deus fala, peraí, esse movimento é grande. E se eu salvar o líder desse movimento nos Estados Unidos? E moldar. E moldar ele? Ele salva um menino chamado Lonnie Frisbee, numa comunidade hippie no meio da praia. É como se diz, o improvável aos olhos de todos daquela Sim, época, né? O e improvável. gera tudo esse movimento que a gente vê hoje.
Então, por exemplo, a gente vai falar do avivamento de Toronto, não sei se você já lembra desse, Sim. da igreja do aeroporto. Quem Sim. liderou foi Lonnie Frisbee. Foi esse cara, hippie, que surgiu lá naquele movimento, gera um avivamento no Canadá. Tem um outro nome que eu queria, mas não estou conseguindo me lembrar. Mas olha que prossiga, loucura. irmão. É muita loucura. É sempre improvável, né? É. Que gera resultado, né? E, Maneira como Deus trabalha. sim, e aí começam as cruzadas evangelísticas. Quem começa a cruzada evangelística? O movimento hippie. Que aí tu não falou, isso dá certo, começaram. Aí surge Billy Graham, surge toda essa parte. Bem nesse período aí. Nesse período. Então, por isso que eu falo que a gente bebe desse Jesus Movement, ou Jesus Freak, que é Jesus Freak é loucura, né? O movimento de Jesus doido, Jesus louco, né? Que assim como era caracterizado nos Estados Unidos, surge e a gente está aqui. Não existia missões urbanas. Aquele rapaz que era acho que do Rebanhão. Sim, Janires. Janires, Magalhães. Ele veio também influenciado, porque ele tinha uma ideia Totalmente, diferente. Ele tinha. totalmente. Porque o Janires foi o primeiro cara a trazer música popular para a igreja. Popular que a gente fala assim, guitarras, violões, tinha O rock, instrumental tinha também MPB, não existia muito não instrumental. tinha, era mais piano, ele quebra tudo isso, Janires Magalhães, com toda aquela galera do Rebanhão no Rio de Janeiro. Foi o artista, entre aspas, vamos falar de artista, assim, de maior sucesso dos Estados Unidos, do Brasil, morreu, só tinha uma mala e um Só tinha uma violão mala. Ovation junto, não tinha nenhum real no bolso. E usava muito aquelas tiracolor Tiracolor, antiga, aquelas bolsas do lado, Sim. cheio de folheta, aquela coisa toda. Todo dia que ele estava no Rio de Janeiro, ele ia para a praia de Copacabana, fazia evangelismo tocando violão no fim da tarde. Era o cara mais famoso. Aí eu pensar aí, quem que é o mais famoso do evangélico hoje? Não sei. Eri Soares, Hoje Thales. é muito... Talvez seja esses caras aí, tivessem todo dia à noite, chegava na porta da cidade, onde dá mais movimento, fazia um culto evangelista sozinho. Esse era o Janires. Olha que coisa. Eu peguei muito exemplo dele E também. ele morreu num acidente de De ônibus, ônibus. Né? O corpo foi reconhecido por Carlinhos Félix, que é um outro músico conhecido no Brasil, famoso, compôs várias canções. Aquela Quero Voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, é do Carlinhos Félix. Era uma Geração. uma turma ali, uma geração que Que foi influenciada por Janires. Que aí vem Legal. eles, vem a Banda Azul, vem Banda Rara, Banda Raízes, Grupo Logos, e aí, Milad. aí depois vem vindo o João Prachedes, vem vindo Isso. aquele do Grupos Cadoche Life, lá, o... lá. Isso. Grupo Silas Life. Furtado. Grupo Aí vem Elo. o Grupo Elo, vem o Movimento Rock, que aí vem a Oficina, tudo banhados pelo Janires. tudo por... Catedral, Que legal. Resgate, aí É nós muito já fomos para bacana 1000 isso. caminhos, né? Então, Muita doideira. e você ainda tem um grupo fechado, também não vou culpar que eles se tornam fechados, achando que Deus ficou dentro daquele Mundim. mundo ali, mas Deus não fica. O problema, pastor, é que a gente tem um negócio. Eu tenho um problema, a gente estava falando outro dia na igreja, e a gente tem esse problema costumeiro. A gente tem um problema que a religião é gostoso. Traz conforto, né? A gente é religioso. Então a gente acha que Deus cabe na nossa religião. Mas Deus não é evangélico. Deus não tem religião. Deus não se encaixa no nosso padrão. No entanto, que tem um versículo da Bíblia, não vou me recordar, que um dos discípulos, ele chega a Jesus e fala assim, qual que é a maior religião? Aí ele fala Isaías fala assim, muito disso. a religião que meu Deus Pai, ele vê, ele reconhece, é cuidar dos órfãos, das viúvas, e Eu uma coisa assim, eu né? sei qual é o versículo, eu sei. Ele fala... Essa é a verdadeira religião, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Deixa eu perguntar, aproveitando que você... Órfão, estrangeiro e viúva. Isso. Ele cuidava de estrangeiro, né? Eu estava lendo... Fechei a Bíblia, não é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Estudando. Eu fechei ela agora há uns 5 meses atrás. Tudo anotado. Dia, hora, está lá guardadinha a Bíblia. Aí você vai vendo que Deus preocupa muito com o estrangeiro. Sim. Quando chegava ali e tal, Deus preocupava muito. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, pelo que você está falando aí, começou, vamos lá, Lutero. O que acontece? Faz aquele todo movimento e tal, aí eles fundam a igreja luterana. E se fecha naquele mundo. Sim, naquele mundo. Aí Deus não fica fechado na nossa
que eu posso falar? Na Nossa nossa... mente, na nossa religião. Isso. Porque na realidade nada mais é do que uma religião que a gente criou. Dogmas, né? Aí vem outros, vem Wesley, Calvino, depois vem Wesley. e eles montam a igreja wesleyana Sim. e tal, e acho que é tudo ali. Aí depois vem o movimento pentecostal, Sim. com todo aquele barulho, utilizando tudo que você falou aí, guitarra, violão, aquela coisa toda aí. Aí vem o neopentecostal. Não. Aí o que acontece? Eles acham que é tudo aquilo ali. Monta uma doutrina que não seria bem uma doutrina, é costume. Costumes, usos. Porque a doutrina é ensino da palavra. Sim. Monta todo aquele costume. Mas Deus não ficou ali Não. refém daquele povo pentecostal. Pode ver que deu uma fracassada. Aí vem os Neo. também Esquema. está parando. E quem Deus vai... O que é que Deus vai fazer? Essa é a Cara, minha pergunta. hoje, não dá pra saber o que Deus vai fazer, mas Deus é um Deus meio diferente. O senhor me entendeu? Isso, lógico, pastor. Mas é um Deus diferente. Porque é o seguinte, Deus ele age de movimentos. Eu passei por vários movimentos. Eu passei pelo movimento comunidade. Também. Não é? Não teve o movimento comunidade, Que era movimento do tudo avivamento. Vinculado, Rodovalho, Isso. César que era, Augusto. Que era aquela galera de Goiânia. Hein? Começa em Goiânia, explode Da comunidade. Célia, eu acompanhei tudo Isso. aquilo lá. Explode comunidades, depois vem a galera do avivamento, que é Belo Horizonte, né? Os avivamentos da Isso, tá ali Lagoinha, mesmo. Batista de Contagem, Aquela adoração extravagante Adoração que eles faziam. Né? Extravagante, Batista da Floresta. Floresta. Nossa, Batista, você me lembrou? Não, Batista da Floresta fazia Olha. anos que eu não via essa, hein? É que eu lembro que Caramba, que Batista da Floresta tinha aquele cara que falava sobre os desenhos da Disney. Isso, Orion. 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 Eu lembro quando eu tava na Argentina, fui numa igreja lá e eles falaram assim, eu tenho um DVD do Zé Orion, brasileiro, que fala da Disney. Eu falei, olha só. E isso parece que aquilo parou também, né? parou. Ninguém lembra Desse movimento? Não. da Disney, de Não, nada. de nada. E o movimento vai mudando. Hoje, o movimento é outro. Você pode ver O que que seria hoje? começa a reparar. E aí tem um outro porém. Tudo é cíclico, né? Tem dois poréns aí que na minha cabeça. Que talvez eu esteja errando, mas é um momento que eu penso. Deus mudou a igreja em 2020. A igreja até 2020 é uma, 2020 em diante não é mais. A gente precisa se, entre aspas, não fazer como a Ed René falou, se atualizar a Bíblia, não, mas a gente precisa se atualizar. Porque Deus mudou o caminho. Atualizar. É uma das preocupações. Nós conversamos no shopping lá de Catanduva, Sobre isso. último encontro nosso Porque ali. Deus mudou. Que Deus mudou. Até então, eu lembro a pergunta que eu te fiz. Você sabe em que? Eu não consigo, mas sei que tenha uma mudança. Que eu posso dizer, uma mudança. Eu acho que drástica. É a O palavra cheiro é mesmo. outro, o cheiro é outro. Então, Repara nos cultos como mudou. verdade. Começa a reparar. Verdade. Minha opinião, tô certo? Não sei se eu tô certo. Deus está se movendo nas casas, em movimento de casas. De volta, né? De volta, Porque não isso sei, já- eu posso estar... Porque começa a reparar, as tradicionais falam em grupos caseiros. As pentecostais, mais ou menos, mas as neos falam muito em grupos caseiros. Você vai Mas ver... nem todas também, né? Que geralmente Não, a nem visão todas. é juntar aquela multidão de gente e Isso, tal. mas você vê que eles vão se quebrando. Há muitas neopentecostais grupos caseiros, mas se juntam todos no final, num domingo, para celebração. As tradicionais, grupos caseiros. Talvez seja Deus falando isso, porque o que aconteceu com a pandemia? Você não podia mais ir na igreja. Verdade. Você tinha que ter Deus onde? No lar, Na no caso. casa. E a gente não estava adaptado. Não. Não estava adaptado, Não, porque a não. gente, como igreja, a gente gostava de beber do líder. Verdade. E o líder não está em casa. Não. O líder estava na casa dele, com a família dele, e agora eu tenho que discipular minha família. Cada um tem que E ser. como que eu faço isso? Então, eu acredito que Deus, volto a dizer, posso estar errado, mas que é um movimento Foi de uma restauração coisa da casa. forçada. Forçado, Deus faz Né? essas forçadas de barra, né? Não tem como se mexer. Tava todo mundo parado em Jerusalém, ele Deixa eu mandou uma só fazer perseguição. Seria como se fosse o culto na casa de Maria, que ele estava Sim. intercedendo por Pedro. Tinha a sinagoga, tinha o templo Templo, também, né? mas estava na casa de Maria. Sim, em Atos diz que todos os dias no templo e
de casa em casa. De casa em casa. De casa em casa. Deixa eu fazer uma ligação aqui antes que eu esqueça. Por exemplo, o senhor falou que em 2020 a igreja mudou. Se você pegar, o senhor é professor, tá mais por dentro. Velho. Ah, Ô, uma autoridade. Já me envelheci. Você não é jovem mais. Agora tem mais 41, mas não tô tão velho assim. Você é professor, brincadeira. então tá no meio da sociedade. Sim. Então você sabe que de 2019 para frente houve uma luta muito grande do secular contra a família tradicional. Até hoje tem essa luta, mas essa época foi muito forte mesmo. Nas escolas, o pessoal com uma doutrina diferente contra a família tradicional, vendo aqueles ensinamentos absurdos ali. E parando para pensar, faz todo sentido, porque se a luta é contra a família, então o sentido Eu entendi. reforçar a família. Deus fez isso. Se for isso, então é tudo um ponto, não sei, posso estar enganado. Pode ser. Mas aí eu vou só abrir um parênteses. A luta, talvez que você está falando contra a família, tal, da escola, é culpa da igreja. Primeiro passo. Concordo. Por que culpa da igreja? Aí eu venho para um chamado. Não queria entrar nesse Nós assunto. queremos formar os nossos filhos. A gente quer formar o nosso filho para ser um médico. A gente quer formar o nosso filho para ser um advogado. Positivo. Mas quem controla a escola controla o mundo. É verdade. Verdade. A gente não quer formar nosso filho para ganhar pouco e ser professor. Isso é E mundial. ser professor, você controla o mundo. Quando cientistas políticos viram isso, muda-se a história. Quando na Itália a escola socialista educacional, os pensadores da educação socialista pensam que a guerra não era no palanque de nenhuma instituição de política, aí pensaram, pô, eu preciso pensar numa dinâmica ao qual eu possa tocar cada um. Onde eu toco cada um? Na escola, porque o filho fica na escola 7 horas por dia. O pai trabalha até às 6 da tarde. O pai fica com a criança das 6 às 10 da noite, 4 horas. A igreja não pensa numa coisa muito simples. O maior campo missionário que nós temos hoje é a escola, não é os confins. É verdade. Mas é o seguinte, Positivo. Falta referência dentro da escola. para mim não esquecer. Eu estava vendo o histórico do nosso Brasil, de Dom Pedro até Ixi, até agora. E Só na coisa década boa. na época de Getúlio Vargas, o que eles fizeram? Fizeram uma armação nesse sentido. Reforçaram a guerrilha, a revolução, mas investindo na escola com os intelectuais da época, trazendo a atenção tudo para a escola, para a próxima geração. A escola molda a geração. Então pensa assim, ó, é só raciocinar. Tudo que acontece é feito e designado na escola. Muda uma vida e se muda uma A geração. gente é formado dentro de uma escola. Né? Por exemplo, na Coreia do Norte. Como funciona a educação na Coreia do Norte? Coreia do Norte, educação asiática, normal, muito boa. Tá? Não vou falar mal da educação da Coreia do Norte, porque a educação da Coreia do Norte é boa assim pra caramba. Tá? Você que tem preconceito com a Coreia do Norte... Na visão deles. Não, na nossa também. Então, assim, Matematicamente falando, eles são muito bons. É porque você pega um país Não, que mas eu forma digo muito assim, Varé. engenheiro, cientista, é um país que está em constante Mas eu desenvolvimento. digo assim, para gerar para nutrir mais ou expandir mais o pensamento. Então, é aí que eu vou chegar da na visão. ideia. É Tá aí que eu bom. vou chegar na ideia. Vamos lá. Pensa, a criança na Coreia do Norte, ela estuda 12 horas por dia, de 10 a 12. É muito. Ela passa mais tempo com quem? É. E segunda coisa, na Coreia do Norte as crianças são ensinadas que o líder supremo, Kim Jong-un, é o líder da nação, como se fosse Um semideus ali. um deus, entre aspas. E a criança é instruída que, se o pai falar mal desse cara, a criança tem que entregar o pai. E ela entrega. Porque Teve um que entregou uma Bíblia. Meu pai tem uma Bíblia em casa. Entendeu? Pouco tempo agora. Sim, porque isso... É tão forte isso que eles pensam que até que ele pode ler pensamento, né? Sim, então agora você raciocina comigo. A escola é isso. Pense em outras formas de educação. A educação ela é baseada nisso. É tão forte que você conhece gente, certamente conhecem, que o pai fala uma coisa e fala, não, mentira, o professor falou outra. Não, mas quem tem mais a palavra da verdade? Não, a professora, não é a escola, não é a mãe e o pai.
Por quê? Porque eles estão imbuídos nisso, né, dessa educação. Porque a educação é isso, a criança, ela tem um ídolo, o professor, a professora. Vai falar que não tem. A gente lembra nosso professor do primeiro Poxa, ano. eu estou aqui pensando aqui, eu tinha um professor que chamava Djalma, seu Djalma. Tá aí. Eu lembro dele, eu tinha 10 anos, poxa. Ele ficou marcado ali. Eu tenho um homem que não é crente, que é o Pianges. Pianges fala muito sobre pais e mães. Eu acho muito legal o Pianges falando. Ele fala, você vai ser o ídolo do seu filho até 10 anos. Depois? Depois de 10 anos, quem que é o ídolo do seu filho é um professor. Por quê? Porque você não fez a carreira? Não, porque está vivendo outros ares. É o aspecto, ele tem referências. A gente vai pensar na educação antiga, como que era? No judaísmo, com 10 anos a criança saía de casa. No Império Grego, 10 anos a criança saía de casa. Por quê? Porque nesse momento a criança, o menino, a menina, começa a achar outras pessoas como referência. É interessante, eu já vi muito isso aí também. Era muito importante a palavra tutor. Sim. Era muito importante. Agora você pensa, essa tutoria, então o que, que acontece? A gente precisa ter mais, lance que a gente falou do culto caseiro, a gente precisa ter mais a ideia de que a nossa casa é um culto. Que na realidade, a nossa casa não, a nossa vida é um culto. Né? Por que é um culto? Você vai ser sempre lembrado de alguma coisa. Sempre alguém vai te lembrar de algo. E como que a gente está influenciando? Então, a nossa casa, o nosso filho, cara, uma das coisas mais loucas e mais difíceis no mundo, eu falo, é que é educar meu filho. Eu sei educar o filho dos outros. Por exemplo, eu sei tudo do filho dos outros, mas e do meu? Eu não sei educar. Porque é uma tarefa muito difícil. Você não é por exemplo, como professor, eu estou lá, sei lá, 4 aulas com a criança, 5, 6, 7 aulas com a semana, com a criança no dia, mas eu vou embora. E o que ela faz as outras horas, o problema é dela, mas o meu filho, o problema é meu. Né? Meu filho, graças a Deus, eu sou apaixonado nele. E tem um lance que ele te vê na tua intimidade, dentro de casa, ele te vê os teus jeitos e trejeitos. Agora vamos para a palavra, assim, falar um negócio meio tal, assim, que eu gosto de lembrar, né? Eu lembro da menina de Keila, de território de Keila, que ela era na época dos juízes, que ela está em 1ª ou 2ª Reis, que o profeta, ela foi levada como cativa para a casa do cara que tinha lepra. Fora de casa, o grande herói. Dentro de casa, ele tirava a roupa, ela via um doente. E quantos líderes que eu falo, todo pai é um líder. Todo pai e toda mãe é um líder. Positivo. Quantos pais lá grandão, fora são né? heróis? Ele mas passava todo casa, mundo, reverenciava. Mas na hora que ele tira a roupa, ele vai pôr o short, o chinelo para ver o futebol de domingo, a filha olha e fala assim, é leproso, não sente mais nada, é doente. Verdade. Eu posso dizer por experiência própria, né? Meu pai é pastor, né? E, consequentemente, sou filho. Então, eu acho assim, eu acho muito estranho. Isso é a minha opinião, como Baré diz, uma heresia pessoal. Um pai que é pastor, né? Tem um filho, mas o filho não congrega na mesma igreja. Isso minha opinião, isso eu acho estranho. Isso é minha opinião. Eu já tenho um outro pensamento também. Eu tenho minha opinião, essa é a minha opinião, mas não vou entrar nessa questão não. Então, meu pai sempre eu via a conduta do meu pai na igreja, e engraçado que meu pai nunca me repreendeu muito. É que tudo que eu vi, que eu não fazia de errado, porque eu vi meu pai não fazia também. Sim. Meu pai não falava palavrão, então não vou falar também. A gente faz o que o pai... Meu pai não se comporta mal, eu não vou me comportar também. Meu pai é assim na igreja e em casa. Sim. Meu pai não olha outra mulher na rua, casada ou solteira, porque tem esposa, e eu mesmo solteiro não vou olhar também. Porque Deus já me deu uma para olhar para ela. Exatamente. Então, eu tenho um exemplo... Se seu problema é isso. O exemplo mais forte da minha vida não foi dentro da igreja. Se eu falar para mim, perguntar para mim, qual foi o sermão mais forte que o pai pregou? Eu não lembro. Mas qual foi o maior comportamento do teu pai em casa? Eu te conto vários aqui, ó. Cito todos. Que te fez querer continuar sendo cristão. Eu te conto todos. Sim. É o assunto que você levantou aqui. Para a gente não perder esse pensamento aí, essa fala nossa, professor, sempre pensei o seguinte:
A quanto que ganha um médico? Muito. Mas Muito. se Deus falar, vem, ele não vai salvar. Ele não vai. Se Deus falar, vem, Sim. ganha muito. E sem falar outras profissões. Sim. A de professor, eu sempre achei que deveria... Ser abençoada mais. que ela vai marcar a vida, É uma geração inteira. uma geração, isso que o Juninho falou. Eu sempre pensei, não, porque eu estou... Muda uma vida e se transforma em A geração. tua presença não é uma das coisas que você acabou de dizer. Desde o começo dos mundos remotos aí, Sim. você vê os faraós colocando os filhos na mão de tutor, você vê os imperadores colocando os filhos na Sempre mão de tutor, onde até se destacou quantos filósofos Que são tutores. que são tutores, de quantas pessoas ficaram marcado o nome deles na história, Entendeu? não é? E a gente olha eles, né? Só tô um pouco no celular por causa da minha esposa. Ela tá grávida. Olha Eu lá. preciso ficar olhando, ver se ela tá bem, tá? Desculpem. Não, compreensível. Ela, isso. ela Estamos caiu, a falando de família. caiu a pressão dela agora há pouco. Sei E muito eu tô bem. meio preocupado, ver se ela tá bem. Então, é isso. A escola ela é a tutoria. Ela guia o caminho do cara. Né? Eu sempre trabalhei com missões, né? Então, eu era de uma igreja missionária em Rio Preto. E esse ano eu saí. Por que eu saí? Por um novo ciclo. A minha missão agora é tentar ser pai, ser marido e cuidar da família. Ah, mas Baressa, então você não está fazendo mais nada? Não, eu tô. É um ciclo. Cuidar da casa. Mas a família é o que da Não tem igreja? maior missão que cuidar da família. Cuidar da família. Então, Família não é uma célula da é igreja? uma célula da Se igreja. a célula estiver doente, Então, o lance é, por exemplo, se eu quiser trabalhar, eu trabalho 12 horas por dia. Eu tenho emprego para isso. Eu tenho convites para isso. Mas igual o Silvinho estava conversando comigo antes, eu falei, cara, eu só trabalho de manhã e tem uma tarde apenas que eu não consegui escapar de aula, porque é no mesmo colégio. Por quê? Porque senão eu não fico com meu filho. E aí eu aprendi um negócio com meu pai. Meu pai tem o jeitão dele, mas eu aprendi esse negócio quando velho já. Eu não sabia dessa história do meu pai. Porque é o seguinte, meu pai sempre foi muito presente. Eu fui agraciado por ter um pai presente, e isso na minha cabeça de adolescente era horrível. Porque eu ia jogar bola, tinha um cara sentado me olhando. Eu ia no campinho, o goleiro era meu pai. Cara, me irritava, velho. Por quê? Porque eu achava que era exagerado. Passa-se os anos. Eu acho que eu já tinha aí uns 28 anos, 27 anos. E um amigo do meu pai, muito próximo, meu pai era bombeiro, que era o canga do meu pai. Para quem não sabe, canga é o parceiro. O que é o parceiro? mas não é só em boi, não? Não, canga na polícia é o seguinte, já viu que todo policial anda em dupla? A dupla é o canga. Não se anda sozinho, é sempre cangas. Você vai ver moto, por exemplo, não tem um policial de moto sozinho, tem dois, que um para de moto na hora do semáforo, né? Eles não param retos assim, né? Os dois param assim, um protege o outro, isso é o canga. Então o canga do meu pai é pastor. E aí ele foi pregar numa igreja, eu estava lá, tinha ministrado a adoração, aqui em Catanduva, e ele vem pregar depois. Ele falou, cara, o maior exemplo de pai para mim é o pai do Baré. Eu falei, vai. Como? Assim, bombeiro ganha pouco. E ganha. Militarismo no Brasil ganha pouco. Militar assim, não os Sim, entendi. do exército. Aí ele fala assim, cara, A milícia é muito a boa, maioria né? dos bombeiros perderam seus filhos para droga. E todo mundo zoava o Pavão, pai do Baré. Todo mundo zoava. Falava que ele era bobo, porque ele era pobre. Ele era bobo porque não fazia bico para ganhar dinheiro. Que o bombeiro trabalha um dia e folga 2. E os 2 dias meu pai ficava em casa, não trabalhava. Aí todo mundo disse, você é bobo, cara, você vai fazer bico. Meu pai, não. Por que não? Eu falei, porque eu não sei quem está jogando bola com meu filho. Eu não sei quem vai soltar pipa com meu filho. Resultado, a maioria dos bombeiros da época dele perderam os filhos para droga. Verdade. Aí eu comecei a pensar, peraí, beleza. Quem está com meu filho? Se eu trabalhar muito, quem vai ficar com meu filho? Eu preciso. Nesse momento eu estou podendo ser abençoado para ficar com meu filho mais dias? Estou, então estou ficando. Só não trouxe aqui, queria plantar um caos aqui dentro. Vou ficando. Então, quanto mais eu puder ficar com meu filho,
ficarei. Eu defendo essa... Por quê? A gente não é rico, mas a gente conseguindo alimentar nossa família... E trabalhar 20 horas também não vai fazer você rico. Só vai te desgastar. Talvez vai até fazer pode. mas você vai ficar louco também, né? Ah, mas aí não... Você quer ver uma coisa interessante quando o Baré estava falando, e eu estou raciocinando aqui? Seria até a nossa própria vida, porque o próprio Jesus fala do que adianta você, falando na obra de Deus, Ganhar tudo, né? ganhar tudo e perder sua própria vida. Sim. É nesse sentido, você esquecer de você, nesse sentido é errado. Agora imagine esquecer de família. Se você esquece de você. E aí a gente volta para trás de novo. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Olha só. Qual é a tua Jerusalém? A tua casa. É. Minha Jerusalém é aquele menininho chamado Davi que apronta, né? Sabe o que eu falo bastante, Baré? O maior aprovador da sua conduta ministerial É a família, é o filho. é a família. Esposa e filho. Primeiro esposa, Foi o depois que eu vem os falei filhos. aqui. Se você não consegue seguir isso, brother, aí volta a tua fala. Aí vão de novo na tua fala. Porque eu talvez seja o único que pense diferente. Por quê? Porque eu vivo a escola. A escola, o mundo está contra a escola, contra a família. Velho, não é o mundo que está contra a família. É que nós somos ruins. Nós não somos cristãos. É básico. Por exemplo, alguém algum dia conseguiria te mudar para isso? Não. Porque você teve um pai presente que cuidou de você. Eu concordo 100%, porque eu A lembro que gente nós tava... não cuida. A gente faz o quê? A gente terceiriza o cuidado dos nossos filhos para a igreja. Aqui não vai ter EBD, né? Não tem escola bíblica. Então o pai faz o quê? Nas outras igrejas tem escola bíblica. Quem vai ensinar a Bíblia para o meu filho? A tia no domingo de manhã na escola bíblica. Quem vai... mas olha, eu preciso pôr ele numa escola evangélica. Por que eu preciso pôr ele numa escola evangélica? Porque ele vai apresentar de Deus. De quem que é a função? É da escola? É da igreja ensinar Deus? Não é, velho. A função é minha. Eu preciso ensinar quem é Deus, meu filho. E às vezes nem com o sermão, como você falou com seu pai, com o jeito, com o dia a dia. Então o erro maior não é do mundo. Não. Somos nós. Verdade. Nós estamos na Babilônia. Beleza, eu sei que a gente está na Babilônia. Mas teve 4 carinhas na Babilônia que fizeram ela ficar de ponta cabeça. Vieram do avesso. Fizeram a diferença. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? 4 carinhas, só 4. Diante da nação mais Derrubaram ela poderosa, inteira. né, na época. E era a nação que tinha tudo que a gente tem hoje. Mais Pô, poderosa. o que a gente tem hoje? Se a gente pegar o celular, a gente tem gente ganhando muito dinheiro, lá tinha. Sexo livre, lá tinha. Tudo isso, Sem cara. compromisso nenhum, ninguém vai te Tinha julgar. promiscuidade gigante, ninguém podia te julgar. Tinha. Hoje a gente vive uma Babilônia. A diferença é que tinham 4 carinhas que resolveram não se contaminar. Ainda eu acho hoje pior que verdade. antes, que hoje tem a hipocrisia. Que Lá tinha. também, Que tinha. porque Pode fazia pensar. parte da cultura deles, né? Cultura deles. Então, por exemplo, não era o Império Assírio. O Império Assírio era diferente. O Império Assírio, positivo. quando ele conquista o norte de Israel, ele fazia o povo o quê? Era muito louco o que o Assírio fazia. Porque o Assírio é inteligente. É louco pro mal, tá? Mas era louco. Ele pegava, por exemplo, a galera de Israel e ele tinha pego a Grécia. Então ele pegava o grego, colocava dentro de Israel, pegava o de Israel, mandava para a Grécia para misturar casamentos, para juntar. Por isso, todo mundo, quando Jesus vem, eles falam mal do reino do norte, ali, de Samaria, tal, falavam mal pra caramba, porque era um povo misturado. Raças misturadas. Mas A Babilônia... Que fosse nesse sentido. Não imaginava que fosse nesse sentido que você está falando. É culpa dos assírios. Quando chega na Babilônia, a Babilônia não deixa misturar. A Babilônia fala, judeu é judeu, libanês é libanês, egípcio é egípcio, a gente não mistura essa galera, porém, essa galera tem que comer o que a gente faz. Eles precisam ser ensinados. Então, eles vão para qual escola? Para a escola babilônica. Lá você vai aprender sobre os deuses da Babilônia, você vai aprender tudo, e eu vou te discipular. Eu vou ser o seu tutor. Que louco. Tanto é que
os tutores de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego eram um eunuco, que era um tutor. Verdade. Né? Então, por isso que alguns ainda falam que Daniel era eunuco. Vou falar se é verdade ou mentira, não sei. Mas existe uma linha de pensamento que fala, teológica, que fala que Daniel era eunuco. Por que Daniel era eunuco? Porque Daniel ele foi ensinado com os eunucos, então você tinha que ter esse caráter. Quem era ensinado com os senhores da guerra tinha um caráter da guerra. Até porque você não vai mencionar família nenhuma dele. Isso é uma pesquisa teológica. Talvez esteja certo, talvez esteja errado. Não estou afirmando. Né? Então você pensa que essa galera revolucionou a Babilônia. A gente precisa de revolucionários da Babilônia. Por isso que eu sempre, quando eu vou falar, eu falo, cara, façam licenciatura. Sejam professores. Porque sendo professor, você pode mudar cabeças. É o professorado que muda a cabeça. Não é a igreja que muda a cabeça. Me perdoa. Porque para o cara entrar aqui é mais difícil. Lá na escola é mais fácil. O cara já está lá. É obrigatório, às vezes, passar por esse processo. A escola é obrigatória. E é interessante que a gente pense em escola obrigatória. Por que ela torna-se obrigatória? Porque é na escola que eu moldo a cabeça das pessoas. É na escola que o voto é ganho. É na escola que as pessoas entram nesse contato. Sempre na escola. Eu sempre falo para eu não quero entrar nesse âmbito, que não é nosso objetivo aqui. A última política passada, eu acredito que foi a escola que foi ela foi decidida em partes da escola. O desequilíbrio, né? Porque houve uma campanha muito forte de influenciadores, com umas ideias meio tortas, eu não quero entrar nesse assunto, que fazia a molecada, você vai tirar o título logo, não sei o quê, vai tirar o fulano não sei do quê, né? Então, isso é a minha opinião, eu acredito nisso, né? Mas você não está errado. Entendeu? Mas você acha que houve alguma modificação lá? Eu falei assim, eu acredito que não, minha opinião. Eu acredito que eles trabalharam dessa maneira, isso é minha opinião. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Mas é a minha opinião. Existe um livro muito bonito, cristão, que é a fala que eu falei, que o título do livro chama Quem Domina a Escola, Domina o Mundo. É muito legal. Compre esse livro, vão ler, procura algo sobre ele. Quem domina a escola... Domina o mundo. Quem controla a escola, domina o mundo. Domina o mundo. O livro é maravilhoso. É um livro sobre educação cristã. Maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Porque ele vai falar isso. Cara, é muito simples. Você quer dominar o mundo? Controle a escola. Controle a educação. A gente não mora lá, mas tem informação. Estados Unidos. Sobre o quê? Sobre a influência da palavra de Deus no tempo passado e Agora os Estados Unidos está se deixando, né? Os Estados Unidos não é mais uma grande país cristão. Não, mas digo assim, no passado sim. Sim, no passado eles foram revolucionários. Seria isso que vocês estão falando? Sim. Quem mudou? A educação. Por exemplo, hoje a gente vê os Estados Unidos um país dividido entre progressistas e democratas. A gente está numa eleição agora para acontecer, que vai gerar uma divisão muito grande no país, já está gerando. Temos o problema do cristão americano, que hoje, o famoso WASP, tem feito muita besteira. O WASP, quem que é o WASP? É quando você olha aquele americanão branco com 300 mil fios. Eles estão numa paranoia tão grande com política que, para eles colocam foto de Deus e Trump abraçado, Jesus e Trump abraçado. Cara, a gente idolatra político. O Brasil, a gente idolatrou o Bolsonaro. A gente está errado. Estamos errados. Não é um político que vai revolucionar a nossa nação. Nunca será. Nunca será. Né? Nessa briga, a gente precisa entender que Deus só vai revolucionar essa nação como nós, de joelhos. Falo de altar isso aqui. E isso não é política. Não. E outra, não é esse ou nem aquele outro. E a parada louca é, quem levanta os nossos líderes são Deus. Deus. De acordo com o coração do seu povo. Mas é um líder que eu não gosto. Tudo bem, mas é a nossa corrupção. Mas a gente precisa, a gente vai lutar pelo país, lá nos Estados Unidos a gente vai lutar pelo Trump, pegar em armas. Véi, Deus não mandou nós pegar em armas. Nossa terra não é daqui. Como o pastor falou, que Deus fala muito estrangeiro, porque nós somos estrangeiros. A nossa morada aqui é o quê? 80 anos no máximo, 90, alguns passam 100. Mas aqui a gente está de passagem. Nosso reino não é daqui. E a gente está querendo governar aqui.
Essa teologia do sul dos Estados Unidos, que fala que a terra tem que ser governada pelo cristão, tá errado. A terra não tem que ser governada pela gente. E isso nunca vai acontecer. Nunca. E toda vez que a igreja domina a terra, o que ela faz? Besteira. Quando a igreja católica dominou a terra e foi a única serva, entre aspas, do divino na terra, matou um monte de gente. Botava na forca, botava no fogo. Pensa se hoje existe um movimento cristão, evangélico, que domina o Brasil. Mano, Com essa cabeça que a com gente essa vê, cabeça que não é cristã. Desculpa eu falar, não é cristã. Não. É o tal do crente, né? É que a gente vai perseguir, vai começar uma perseguição contra os não cristãos. Isso vai acontecer. Vamos ser sinceros. E não é isso que Deus quer. Por exemplo, a gente vê hoje... Desculpa você que está ouvindo, tá? Hoje a gente vê o cara crente destruindo o terreiro de Umbanda. O que eu estou fazendo com o cara que é do terreiro de Umbanda quando destrui o terreiro? Ele vai querer servir a Deus? Não, ele vai sentir nojo. Sentir ódio da gente. Ah, mas eu odeio isso na minha cidade. O que você tem que fazer? Ore por eles. Ora por eles. Fazer sua parte. Ore pelos seus inimigos. Dê bom testemunho. Dê bom testemunho. Abençoe a vida dele. E pregue a palavra. Agora, mas- Deixa eu contar posso contar um Nós não fato? pode entrar nesse assunto, Baré? Deixa eu Você também é mais novo, você também é polêmico. Não, mas a não gente vai começa entrar a polêmica, não. aprofundar nesse negócio aí, não vai dar bem. Não vai Não, dar. só contar um testemunho bonito. Aí eu vou falar um negócio da a Igreja Batista, no Rio Grande do Sul, aconteceu a enchente. Então, a Convenção Batista Brasileira está mandando para lá missionários quinzenalmente, grupos de pessoas para restaurar o Rio Grande do Sul. Como? Vão para limpar a casa, limpar as ruas, limpar tudo. Aí, um grupo de pastores foram numa casa e a mulher era macumbeira. Esse testemunho foi contado sexta-feira na igreja. O que eles foram fazer lá? Limpar a casa da mulher. E limpando a casa, um pastor falou, vou destruir todos esses santos e vamos destruir. Aí um pastor líder que estava lá falou assim, não, a gente não vai destruir, a gente veio para restaurar a casa dela. E a casa dela tinha os cultos aos orixás. Então, restaurando tal, a mulher olhou assim, mas vocês estão na minha casa, limpando a minha casa? Sim. Mas eu não gosto do seu Deus. Eu falei assim, a gente sabe. A gente está aqui para te abençoar, como a gente está abençoando todas as casas do bairro. A gente está limpando. Aí foram arrumar a parte elétrica. Passaram uma semana cuidando da casa da mulher. O que a mulher fez na sexta-feira? Pegou os santos, queimou todos. E falou assim, eu vou ter que servir o Deus de vocês. Porque eu nunca vi alguém sair do estado que mora, atravessar o Brasil inteiro para limpar a minha casa, sabendo que eu odeio vocês. Então, vocês têm um Deus muito forte. Não é um certo? Aí ela se converteu. Não é e teu ela falou assim, pensamento? falou, É o meu a partir pensamento. de agora não existe mais terreiro aqui. Se vocês quiserem construir aqui uma casa como uma igreja, eu estou dentro. Na força, Não vai ver, não vai. não é por força e nem por violência. Não, é pelo Espírito. Porque a gente, eu acho impressionante, por isso que eu estou falando isso. Não adianta Deus faz ficar- movimentos. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Mas a gente... Por que a gente não faz a sua parte? Porque a gente está fraco como igreja. Tá faltando água aqui pra gente, tá faltando um café. Tá estranho esse negócio, hein? Então, eu ia contar uma Ó, parada dessa aí, E o nosso tempo já... tá indo embora. Já Porque não foi. fica uma, duas. A gente precisa almoçar, né? A gente precisa almoçar. A gente... Ó, porque tem um cidadão ali morrendo de fome, ó. Ó, já veio até sentar aqui, ó. Eu ia contar um fato, pastor Elias. Quantas pessoas de outras religiões procurou o senhor para pedir oração? Isso. É porque eu vejo o comportamento do Senhor, o Senhor como trata a esposa do Senhor, o Senhor como trata o filho do Senhor. Isso eu não vejo em nenhum lugar. Então o Senhor é um homem realmente de Deus e eu quero... Ora por mim, eu estou passando uma dificuldade. E Você aí, viu, ó, o Silvio Luiz está ali, ó, acabou de chegar. Nós chegamos aqui uma sexta-feira à noite, tinha uma pessoa fazendo ponto, usando o espaço com ponto de prostituição. Não sei Uma se pessoa. eu posso falar, Uma pessoa. um cidadão. É. Aí chegamos ali e estava sentado, a gente todos. estava descarregando umas coisas aqui para a igreja. Esse cara meio bravo com isso. Falei, Deixa. então, o meu ponto de vista não é bater de Chutar. frente. Não. Se eu não ganhar com o meu testemunho, se eu não ganhar com a graça de Deus que está na minha vida, eu não vou ganhar de outro jeito. Não.
Em Catanduva tinha um trabalho que eu fazia nas noites de sexta, que era comer com travestis, né? Então eu saía na rua com pão, com refrigerante, a gente sentava eu nos pontos de prostituição e ficava comendo com eles. Por quê? Porque é um pessoal que não era amado. E a igreja nunca amou. Né? A igreja usava travestis. Porque muitos líderes eu via parando lá para tentar fazer programa. E aí tinha um cara diferente que sentava para comer. Oh, e aí, como você tá? Tô bem, minha vida tá assim. Quer uma oração? Quero. Então eu orava por ele e saía. Ah, mas você não condenou? Eu falei assim, quem condena não sou eu. Quem tem que fazer esse trabalho não é meu. Quem tem que fazer é o Espírito Santo. Posso até não concordar. Posso não concordar, mas não não sou é eu que vou matar. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, né? Não sou eu. Eu penso, Mas a igreja precisa começar a entender que a igreja, aquilo que eu falei, a igreja está muito fraca hoje. Ela está tão fraca que ela tem medo de tudo. Uma geração fraca tem medo de tudo. Então a gente tem medo. Qual que por era o exemplo, medo antes? Ah, porque se vir um outro governante que não é cristão, vai querer taxar as igrejas, vai querer fechar as igrejas. A gente sabe que era a cabeça da época, era conversa. A gente tem medo de Entendeu? coisas. A gente tem medo de tudo. A gente, como igreja, a gente está fraco. verdade, E eu não digo fraco de... A gente está fraco de Bíblia. de Bíblia. Está fraco de conhecer Jesus. E aí, se a gente for falar aqui, eu vou ficar 2 horas metendo pau até em música. Mas Então, essas músicas são fracas. vocês não acreditam, Elias Júnior, vocês não acreditam que a igreja ficou tanto na defensiva? Sim. Porque se o time ficar na O defensiva, outro só ataca e faz gol. certeza que vai ser derrotado. Vai se derrotar. Nós somos E a derrotados. igreja sempre foi na ofensiva, mas na ofensiva o quê? De que maneira? De uma maneira boa, temos que ser. Não é Pensa batendo assim. de frente, não é Não, discriminando. Um dia, Varel, eu cheguei na igreja, assim que eu era novo, que era um barracão lá em cima. Aí chegou um pessoal, devido a outra gestão de outro pastor, estava com um saco de... O Silvinho sabe disso aí. Um saco de imagens. O pessoal assustou tudo atrás do... A gente tinha um jardim ali, de ouro, um pingo de ouro, aquelas coisas. E lá no meio tinha um saco cheio de coisa ali. Eu falei, mas o que é isso aqui? É porque tudo animado, nós arrancamos da casa de uma pessoa, porque ele era não sei o quê. Falei, volta lá e devolve tudo para ele. Sim, deixa. Porque tem que sair daqui, ó, Porque do coração. amanhã ele vai reclamar e vai comprar tudo de novo e falar que os crentes ainda deu prejuízo para ele. É. Porque se não sair do coração dele, quem vai tirar do coração dele? Eu não posso. Deixa eu tentar lembrar quem. Paulo? Eu tô meio esquecido, calma, que eu vou lembrar. Labão é Jacó. Labão é Jacó. Quando eles saem... Não é Labão, não. É Foi quando Sara que saiu com os deuses. Raquel que saiu, Raquel. roubou os ídolos do pai e Isso. levou no Labão cavalo. mesmo. Labão, né? Por qualquer ideia. Beleza, eu saí, deixei, vou viver a vida com Cristo. Mas deixa eu garantir meu patuá aqui, que vai dar certo. E a gente é assim, a gente se converte e traz uns patuá. A diferença é que às vezes esse patuá não é físico. Não é uma imagem de um Deus. Hábitos. A nosso patuá é um hábito, nosso patuá é o cartão de crédito. Verdade. Meu Deus é o cartão de crédito. Estou te falando aí. Porque ele vai, mas Baré, você está errando com as tuas finanças. Mas beleza, eu tenho um Deus que me salva, que se chama Mastercard. Se chama Nubank, que me salva quando eu preciso. Eu não ando com tostão no bolso. Esse é meu Deus. Mas é o meu Deus. É verdade, sim. Não é? É Quando isso aí. eu dou poder a alguém maior verdade, do que ele é meu Deus. É meu Deus. Ele é meu Deus. Então, Mas quando eu a gente nunca pensa... levei. Hã? Faz Eu todo nunca sentido. levei isso. a esse... Não, porque o dinheiro é o mamon é um interessante. Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comida. Passa no crédito. Não, comida não. Comida, peraí, deixa eu ser melhor. Ah, não tem... Ah, mas eu queria comprar tal coisa, mas não tenho dinheiro. Cara, você tem. Passa no crédito. Aí, mas eu não vou ter como pagar o mês que vem. Mês que vem? Deus o fará. Deus não vai fazer, velho. A besteira é sua. Sabe que eu fiz uma parada igual essa Parece semana passada. também. Fui comprar um equipamento de guitarra, né? Era Ah um lá. pedal de overdrive, né? Ah lá, os pecados. Aí eu Vamos falei lá. assim, caramba, aí, tá baratinho, tá de graça. Eu falei assim, mas caramba, eu não tenho dinheiro. Mas vou fazer o seguinte, vou passar no crédito. Quando que vem eu dou um jeito, no mês que vem eu dou um jeito. Aí faz todo sentido Mas é isso aí. verdade. É o nosso mesmo. Deus, a gente tem Faz todo segurança. sentido isso aí. A gente tem segurança. Aí quer fechar o centro, quer fechar a É. casa da
da mãe Joana. Quer fechar? Mas por quê? Porque a gente tem a mesma idolatria em coisas. Alguns têm Bagagem. idolatria em pastor. Ah, mas aquele pastor eu vou lá porque ele vai fazer uma oração. Aí vai dar certo. Aí eu patuar. Ah, não, mas e se eu for na tal igreja e, sei lá, eu dou o dinheiro pro pastor porque ele falou que vai fazer uma cruzada evangelística que precisa de R$1.000 por pessoa. É meu patuar. A pessoa usa muito isso para desencargo de consciência. Isso. Verdade. Mas é o A gente nosso conversa isso. Já patuar. falou isso aí pra mim. Mas é o fala a nosso verdade. patuar. Vive uma vida, uma vida tudo torta em casa, agride a Sim, esposa, mas mal eu educação pago. com os filhos. Ah, mas eu vou na igreja, eu dou o dízimo, mas Deus, eu dou o dízimo. Eu Eu dou pago. R$1.000, eu dou o dízimo fora Deus a não minha tá nem oferta, aí. 500 conto de oferta. Mas eu pago. Só Por vai quê? funcionar quando tiver tudo alinhado. Mas nós temos essa mente, que É a gente, verdade. para desencargo de consciência, faço algo. Ah, mas eu pago. Outros não pagam. Outros fazem o quê? Eu estou na igreja de domingo a domingo. Vai assim que eu vou limpar meus BO, Os históricos do meu Google. histórico. Bagagem. É? Você saiu de um trem, Oh. entrou no outro. Mas cara, mas a bagagem pensa assim. daquele trem lá não serve Não nesse serve. aqui. Mas pensa, isso é uma herança brasileira. É. Aí, se a gente for pensar, a gente vai lá para a etimologia nacional, para a sociologia nacional, que... Como? Chico Buarque? Pedro Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, um sociólogo brasileiro, ele dizia que o brasileiro, ele sempre espera um milagre. A gente é um ser que a gente ama essa espiritualidade. O Brasil é um povo místico, então? Nós somos místicos. Pensa, a gente gosta do sol de cap, velho. A gente mistifica tudo, né? A É gente verdade. gosta da loteria. Ah, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro? Não, vou fazer uma fezinha. Uma saúde cap. Vou fazer um Poxa, eu TikTok. sonhei 2 dias seguidos com cobra. É lá que vai. Né? Então, tipo assim, a gente é místico. A gente Verdade. espera um milagre. E a gente não vai para frente, velho. Mas eu posso verdade. dizer que a gente espera um milagre do lado errado, né? Porque a gente esperar a gente colocar toda essa predisposição de fé errada em um Deus verdadeiro, eu acredito que acontece. Mas a gente põe de maneira errada no Deus verdadeiro também. Também? Não tem jeito É o aí. que ele tá falando. Porque a gente quer que limpa os BO. E como que se limpa BO? Tem gente que vai domingo a domingo para ver se limpa o histórico do Google. Aquilo que você falou da consciência. Esse cara de que Desencargo de consciência, né? É mais ou Quer menos. ver? Tem um moço em Catanduva, eu não sei mais se ele é crente, se não é. Faz muitos anos que eu não vejo, mas na época ele era crente. Ele tinha cometido crimes e estava para ser preso. Sabe quando vai na primeira instância, segunda instância, terceira, você queria ser preso. Ele tinha matado um cara. E naquele dia tinha sido ungido a pastor. Poxa. Passa 2 dias, a polícia vem, pum, encana ele. Preso. O que você pensa? Você vai querer desviar. Primeira coisa que ele falou assim: Deus me ungiu a pastor, agora eu posso ser preso. Porque eu tenho que pagar pelo crime que eu cometi. Estou tranquilo aqui dentro. E muito louco, lógico, Deus mudou, fez uma revolução que ele não ficou preso 6 meses. Não deu tempo de ele ser preso. Com esse pensamento, Que Deus veio e interviu na parte judicial, ele foi liberto, o crime prescreveu. Beleza, ele tinha culpa? Tinha. Ele sabia que ele era culpado? Ele sabia. Ele se arrependeu? Se arrependeu. Ele foi e tentou rever o seu erro com a família da pessoa? Sim. Foi, se desculpou, tentou fazer tudo o que podia para a família do cara. A família perdoou ele, tranquilo. Passa-se os anos, vira pastor. Isso, quando ele se converte, vira pastor. Quando vira pastor, ele vai preso pelo crime que ele cometeu no passado, que ele era novo. Mas ele, em nenhum momento, ele pensou em, olha, não, isso aqui Deus está me castigando. Não, falou, Não. eu tenho que limpar meus BO. Né? BO passado tem que ser resolvido, cara. Aqui a gente não quer. A gente não quer um quer milagre. a gente não quer encarar os Verdade. nossos erros, E às né? vezes o milagre que a gente quer pode ser resolvido só de eu sentar e tomar um café. Verdade. Posso tomar um café com o cara e o BO todo ser resolvido em um minuto. Eu nunca vi um lugar com tanta rincha que parece que não tem como resolver, parece que é... Igreja. Graças a Deus aqui o pastor Elias nos ensina... Aqui não tem conversa fora. Então você chegou que estava resolvendo um negócio aí. A gente não deixa propagar a conversa, né, pastor? O senhor chama Não. todo mundo. Fulano, você falou isso, vem cá. Fulano, Cicano. Quando o senhor chegou aqui, pastor, conta aquela história lá. Foi. Do círculo que o senhor fez com todo mundo Foi. lá. Você vem sabe muito Meu bem pai disso. não deixa uma Entendeu? conversa Não fica sair vendo do... aquelas conversas ocultas, aquelas coisas. Isso é um fala nos veneno cantos. dentro da casa do senhor.
Então, se alguém falar alguma coisa com alguém, vai ser muito difícil não chegar em mim. Sim, eu estou tentando achar aqui uma palavra. Não vou achar o versículo, cara. Nosso tempo também nele, Júnior. Agora nós estamos indo aqui, família, para 1h20 minutos. Aqui, ó. Como resolve o problema na igreja? Vou usar um exemplo bíblico, que é correto. Neemias 13:25. Eu os repreendi, os amaldiçoei e os espanquei. Arranquei seus cabelos e orelhas. Fiz jurar em nome de Deus que não iria desviar. Pronto, é assim que tem que ser, velho. Neemias manda bater no membro. Chega o sarrafo nele, arranca os cabelos dele, judia dele. Nunca mais, hein? Eu dou risada que eu zoo. Eu falo assim, cara, isso é versículo, cara. Deus o Meu livre. pai trouxe um sermão Hoje- esses dias na igreja, no domingo. Preso e lacrado da igreja. Neemias, quando ele chega em Israel e vê o jeito que estava, ele chamou os líderes e espancou. Vou falar para você, tem umas coisas que a gente vê aí que tem que pegar os líderes, tinha que bater mesmo. Mas beleza, vamos lá, deixa quieto. Isso é no Velho Testamento, muda pro Novo. Deixa quieto. O pastor Elias trouxe meu pai, o pastor Elias trouxe um sermão. Só o dízimo que não tem problema. Mas vamos lá pra gente... Pra gente ir pro finalmente, A né? gente trouxe um sermão aqui, ele trouxe um sermão na igreja, eu gravei essa palavra, ele trouxe assim, algo assim. Se nós somos... se nós ressuscitamos com Cristo, assim nós entendemos as coisas espirituais. Sim. Se nós não ressuscitarmos com Cristo, ou seja, nós não matarmos o velho homem, a gente nunca vai entender as coisas espirituais. O que eu vejo muito hoje, para a gente poder fechar aqui, é que as pessoas não querem morrer e ressuscitar com Cristo. Não. E elas nunca vão entender as coisas espirituais. Uma igreja que não ressuscita com Cristo, ela nunca vai entender das coisas espirituais. E por isso que, fechando o que o senhor e o Baré disse ali, a gente precisa entender mais as coisas do Espírito, para que possamos, assim, transformar nossa família, nossos filhos, para que possam ser testemunha, prova viva do nosso Evangelho, para que possamos trazer influência para essa nova geração, para assim transformar a nossa nação, pastor. Sim. Perfeito. O maior problema de tudo isso que a gente conversou somos nós mesmos. Acabou. Não é nem o diabo. Se nós estiver certinho com Deus, Só pegar Jó, né? O diabo quer alguém que está mais próximo do diabo que era Jó. então. Porque Jó estava ali, só não podia relar na carne dele. E Mata aí? os filhos, tira toda a riqueza, faz tudo, né? É um problema. Você concorda com isso? Sim, Então, totalmente. o maior problema somos nós mesmos. Só não que, é a o gente tem feiticeiro. medo, só que a gente tem medo do próximo, É verdade. porque a gente está fraco. É verdade. A gente está fraco de Deus, a gente está fraco. A A gente gente está buscando Deus por outras coisas. A gente quer uma melhoria na nossa vida espiritual, financeira. A gente não está buscando Deus pelo que Ele é. A gente quer jogar o cisco do olho do irmão com uma trave no nosso olho, muitas aí. vezes. Fechou. E a grande verdade é essa aí. Que o maior problema, eu falo da minha vida, sou eu. Nosso tô resolvendo. maior problema. Nada muda se Tô você não resolvendo. mudar, né, pastor Elias? Oh, Esse é forte, né? Livrão, hein? Livrão. Estamos reescrevendo Pode ser? ele outra vez, Rework. mudando alguma coisa, logo vai chegar em suas mãos Gostei. para você, Ler e editar. aquela análise Amei, geral, aquela amei. visão panorâmica nos Pronto. inscritos. Para nós fecharmos aqui nosso podcast. E a gente vai estar lançando ele outra vez. Sim, sim, vai trazer aqui. Porque eu olho muito para mim. E isso é uma curiosidade. Esse seu livro, eu dei muito. Eu sei. Dei muita Eu gente, sei. cara. E gente que... Meu propósito de dar o seu livro era para não cristãos. Então eu dava só para não crente. A minha esposa, ela falou para mim hoje assim, vocês estão como é que fala, num alarde tão grande, eu nunca vi vocês com um alarde tão grande, com um baré, o que está acontecendo? Você não tem ideia, mulher. Faz anos que nós não se vê. Não, e o que a gente aprende, O conteúdo. o que eu aprendo. Conteúdo. O seu livro foi o... Tempo de qualidade. Em minha opinião, foi o mais lido no pedágio de Zé Bonifácio. Você comentou Porque que eu uma vez. passava, dava para as pessoas e no outro dia elas comentavam, "Ô, eu li o livro lá, tô lendo", tá falando legal. Porque eu trabalhava em Zé Bonifácio, então todo dia eu parava Essa- e quem trabalha em pedágio fica um tempão lá, entre às vezes sem fazer nada, então eu dava o livro para ela ler, para as pessoas lerem que trabalhavam no pedágio. O Samuel, um dia, vai ser umas 3, 4 semanas atrás aí, uns Sim. mês passado, aí, ele falou assim, aquele livro lá, bastava só a capa, Amém. com
com a frase. Falei, é verdade, porque ele já explica Já tudo. explica tudo. Não é? Nada muda se Nada eu não vai mudar mudar. na minha vida. Se eu não quiser mudar, Deus não vai mudar, Deus não vai Não. forçar. Você não vai forçar, vocês vão me abandonar porque eu não quero. Eu não quero. Não é verdade? Mas se eu quero, Tudo muda. Amém. Para nós fecharmos esse nosso podcast, pastor Elias, Baré, fazer uma pergunta para o Baré. Vixe. Na tua convicção, na tua experiência, se fosse para mudar tudo hoje, em questão do cristão, evangélico, cristão, educação, qual a primeira coisa que você mudaria? Você tiraria e colocaria outra coisa no lugar? Cara, a única coisa era voltar a Bíblia para nós, nossa vida. Só isso. A partir do momento que a gente for cristão, em 100% do nosso dia, no nosso relacionamento com pessoas, na nossa vida, no nosso trabalho, já era, não precisa de mais nada. Sério mesmo, a gente muda a nação. Porque o cristão não rouba, o cristão não desvia dinheiro, o cristão não engana, o cristão trata bem a esposa, o cristão trata bem o funcionário. Veja bem, quando a gente fala cristão, é o cristão convertido, viu? Não- Então, por isso que a gente entendeu? precisa voltar a isso. vocês Só, são ressuscitados. Ressuscitados com Cristo. só isso, mais nada, não precisa É que ele mudar mais tá nada. dizendo. Porque se a criança cristã realmente vai para uma escola, ela muda a escola. Daniel mudou um país. E o Daniel devia ter o quê, uns 15, 16 anos. Não mais que isso, quando ele muda. Então, se você tem essa capacidade, se Daniel tinha essa capacidade, a gente tem. O problema é, a gente precisa ser. Só isso. Verdade. E deixar de lado a referência que a gente costuma ter, que é errada. As referências do mundo gospel. É. Né? Sai disso. É. Eu sou... Esse tal de a gente vai, se eu falar isso aí, vai estender mais um pouco. Só Deixa acabar quieto. e já era. Deixa quieto. Então a gente vai Pelo amor de estender isso aqui para. Ó, o Silvio Luiz está ali. Chama ele para dar uma... O Dino também tá ali. Ali, cadê? Aqui, ó. Tem cadeira. Ah, não Ô, tem cadeira para vocês. Você dá um alô pessoal aqui. Agachado aqui. O louco é que aqui tem Silvio Luiz e Elias Júnior, né? É. É o narrador e o comentarista esportivo da Band. O Elias Júnior Ainda tá vivo. tá por aí. É, o Silvio Luiz, mais ou menos. O Silvio Luiz e Elias Júnior. Mas você acredita que o Elias Júnior, quando ele nasceu, eu admirava o trabalho dele, esportivo, era muito é? bom. É? Já tinha o meu nome, então não copiei. Não, lógico. Eu só coloquei também não copiei, porque... E se vir filho, homem vai. Elias Elias da Neto. Costa Neto. Aí. Vou propagar isso ainda, em nome de Jesus. Cadê Silvio Luiz? Fala um Corra, oi. corra aqui, fala um oi aqui. É, ele tá falando de lá, ó. Tá cansado, olha a cara dele. Hoje ele já fez até comida. É, Ele não Vai fez nos comida, ele fez abençoar. a comida. A comida, para nos abençoar. Fala Microfone. Tchau, boa noite. Bom dia. É isso aí. É maravilhoso ver aí Deus abençoe. esse bate-papo aí. A gente só aprende, né, pastor? A gente só aprende, como o senhor Elias Júnior disse, né, agora há pouco. E aí, Júnior. O Elias Júnior, Chique, hein? né? Aí, ó, a gente só aprende com o nosso amigo Baré também. Amém. cadê o Anderson? Tá Que lá é o- atrás o Anderson. Que é o sócia que fala, É Anderson e Anderson. Anderson e Anderson. O teu nome é Anderson Baré mesmo? Baré? Não tem nem Baré no nome, não. Mas eu coloco assim, Meu nome Anderson é entre Anderson parênteses. Juliano Domingues Pavão. De onde veio Não, o não, Baré, não. hein? E eu nos livros lá coloco Anderson, entre aspas. Baré. É o que eu não, faço. em Entre Baré. aspas, Baré, Pavão. Você é mais Aspas, eu ponho entre aspas. É mais conhecido Tô do curioso. que... Será que você... Depois Bom, eu conto. Deixa pra outra Aí o hora, Anderson, outro outro podcast. Não, esse é o Anderson. O Paz do famoso Senhor, Dino. pessoal. É como o Silvinho disse, né? Que a gente sempre aprende. O pastor Elias, o Baré, o Elias Júnior, são três pessoas assim que Deus... Se vocês vão ver aí o podcast, vocês vão ter mais ou menos uma base do que eu estou tentando explicar. Mas é bênção Eu de sou Deus bom na mesmo, vida do Baré verdade. aqui. Ah, o Elias é O bom. pastor Elias e o Elias Júnior são pessoas abençoadas por Deus. Deus aí. é mais. Deus abençoe vocês. Ó, eu vou te falar uma coisa. É. O cozinheiro reserva oficial sou eu. Ele é o cozinheiro Ah, o reserva. terceiro? O primeiro Reserva. cozinheiro é eu e o Silvio Luiz. Primeiro, segundo, terceiro agora? É Ele bom, que é hein? o responsável pela alimentação. Quando tem esse... Você já comeu o tucunaré dele?
Eu já comi. Já trouxe? Eu já comi o tucunaré dele. E aí, por que não fez tucunaré aqui? Ah lá, eu comi o Achar tucunaré não, tem que dele. comprar, ué. Lá, você achou? Ixi, mas faz anos, deve ser 2016, 2015. Ixi, faz tempo, Elia Júnior. É isso aí. 14, comi tucunaré Falando em dele. comida, já largou até o podcast. Ixi, esqueceu até de mudar a geração. Falou de comida, velho. Mudamos até Vamos a lá, visão. então. Vamos encerrar. Então, para deixar Amém. bem claro para os irmãos, tivemos nosso bate-papo aqui. Então, se fosse dar um título para esse bate-papo, eu chamaria de revolução. Que a gente precisa de uma nova revolução. É Quando verdade. digo revolução, em Cristo. Uma transformação de vida, uma mudança de vida, um novo... Pode falar. Aí como eu sou meio maluco, eu já falei outro nome, né? Pode Metanoia, que é mais bonito, Aí. né? É a palavra Mudança da... de mente, A palavra tá no auge, metanoia. cara. Metanoia, isso Metanoia. aí. Tá no auge Tá de no novo? auge, tá. É no auge. Quando eu era adolescente, falava que eu era maluco por usar essa palavra. Mas então já Não, tá... se usa bastante hoje. Não, mas a gente tem que ser... Se a gente quer alcançar algo na vida, seja financeiro, seja... A gente tem que focar tudo isso. A gente tem que ter uma mudança de mente. Tem que ter uma mudança de mente. Muda a mente, teu corpo. A mente controla o corpo, né? Então, Amém. Anzo Baré, dizeres finais para a gente encerrar esse processo. Deus abençoe a todos e que vivamos a palavra. Amém. Palavra correta. Muito obrigado, Anderson Baré, por conceder um pouco do nosso tempo. O teu tempo que é escasso, A né? conversa vai continuar ali no Vai, 22. vai. sim, Agora vai estender, vai pegar fogo. E muito agora. obrigado. Um forte abraço para o senhor. O nome da esposa do senhor? De você, né? Natiele. E o meninão? Davi, E o que tá vindo? tá vindo Matias. Ô, bênção de Deus, hein? Matias. Que Ei, benção. glória a Você Deus. tem um Amém. dia desse, você vai estar falando aí que tem muita gente sofrendo, chorando, lamentando por filhos. por ter acontecido tantas Se a gente coisas. for falar de gravidez, nós vamos ficar aqui horas. Porque você passou por um processo Para aí, quem você é Natiele. só abrir um parênteses, né? Eu tenho um filho chamado Davi. E agora minha esposa está grávida de Matias, mas é a nossa 5ª gestação. Então nós temos abortos prolongados, aborto de 5 meses, temos bastante história. Mas um dia desse você vai estar Um dia. aqui, dando esperança que Amém. Pastor aonde Elias. Cristo está. Tudo muda. É a mesma coisa, Elia Júnior, eu penso sobre isso, vou conversar um pouco com o Maré logo após, que isso eu não poderia trazer para o assunto aqui, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Elia Júnior, meu filho, Anderson Baré, meu grande amigo, você lembra o que eu escrevi lá? Entrou no coração, lembra disso? Sim. Então, isso é raro, isso eu nunca falei para ninguém. Então, são pessoas que vêm para somar, Amém. pessoas que vêm para somar, e quando aparece, Paulo e Pedro ficaram distantes uns 10 anos mais ou menos, mas quando se encontraram, falaram a mesma linguagem, porque eles estavam na Nível mesma espiritual. sintonia, no mesmo nível espiritual. E eu louvo a Deus pela sua vida. E ó, Elia Júnior, faz 15 anos. paz, Essa brincadeira, né? Parece mais, é? 15 anos. Parece mais. Que Deus seja louvado, Elia. Pastor Elias, a nossa oração tradicional da nossa Hoje eu programa. gostaria de O transferir. Anderson Baré? Ixi. Então vamos, Vai. Deixa eu só mudar a câmera O aqui. que você vai mudar a câmera aqui para mim assim? Isso, de frentão para ele aí, ó. Ó. Aí, ó. Agora sim. Deus, obrigado por esse momento que o Senhor preservou e fez para que a gente pudesse ter. A gente poder conversar junto, ouvir da palavra e vivê-la. Eu te peço que cada um que está ouvindo, essa palavra possa encontrá-la morada no coração, que haja transformação de mente, de coração, primeiramente nos nossos e nos que estão nos ouvindo. Sim, meu Deus. Que possamos ser uma nação que viva e pratique a palavra. Sim, Possamos ser pais e mães cheios do Espírito Santo em nossa casa. sim, meu Deus. Mude o nosso coração, a nossa mente, para que possamos amar a Ti sobre todas as coisas. Sim, meu Deus. E que possamos saber que o Senhor está conosco. O Senhor está sempre conosco. Que possamos nos libertar de uma mente opressora, que talvez os anos passaram sobre nós. Que possamos nos livrar de uma mente de escassez. Sim, E Deus. possamos nos livrar de uma mente que fala para nós que nós não podemos, nós não conseguimos, nós nunca seremos. É verdade. Que nós possamos entender que em Ti somos fortes, em Ti somos mais que vencedores, e em Ti podemos todas as coisas. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom e o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, amém. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus Deus. abençoe a todos. Amém. Eu sou Elia Júnior, juntamente Pastor Elias, E eu sou Anderson Baré. Ei, rapaz, Esse é o hein? Luiz Anderson. Você ouviu
um Toque de Fé Podcast. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a Amém. glória de Deus resplandeça sobre ti e toda a sua família. Lembre-se, se alguém falar para você que você não tem jeito, há um Deus que te ama e quer o melhor para sua vida. Cabe Amém. a você dar o primeiro passo, tá bom? Um forte abraço, Deus fique com Deus e abençoe. tchau, tchau. Tchau.